relatório mais recente do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, deixou o mundo preocupado e trouxe uma surpresa. Segundo o relatório, entre 30% e 50% do aumento das temperaturas se deve ao metano. Todo mundo fala em redução de dióxido de carbono, mas uma campanha para cortar as emissões de metano, né, não seria tão ruim assim, seria essencial. E de onde é que ele vem? E a gente sempre viu aquele meme das vacas lá peidando loucamente, não é só daí que vem o metano. 40% do metano na atmosfera vem de fontes naturais, como os pântanos. O resto vem de várias atividades humanas, aterro sanitário, indústria de petróleo, agricultura e pecuária. O lado bom é que metano não dura tanto tempo quanto o CO2 na atmosfera. Então, se a gente cortar as emissões, o planeta deve aquecer no máximo 0,3 grau até 2040. Luciana, é possível cortar drasticamente a emissão desse gás que surge de tantas atividades essenciais? Veja, não é possível a gente ficar pensando em cortar as emissões naturais, né? A gente tem que cortar as nossas emissões. Então, veja só, no Brasil, isso que está aí se colocando como uma opção para a crise hídrica, que está levando a crise energética, termoelétricas a gás natural. Olha, gás natural é combustível fóssil, estava lá embaixo, e lá embaixo ele não faz mal nenhum. O problema é extrair esse gás e usar ele aqui. E aqui nós vamos, ok, queimando ele vai virar CO2. Mas você tem aumento de emissão de CO2, número 1. E um grande problema no uso do metano são vazamentos. No Brasil, a gente não vê nenhuma regulamentação para gás encanado. Isso na Europa já tem, nos Estados Unidos, quando eles começaram esses projetos, se chama Mega City, em que eles botaram tipo no carrinho do Google os equipamentos medindo e o carrinho saiu medindo. E eles acabaram encontrando mega vazamentos de gás metano. E isso é uma emissão não computada, mas está aí contribuindo com o aquecimento, porque o metano aquece 28 vezes mais do que o CO2. Outro problema é o derretimento das geleiras, que está expondo o permafrost. E isso é uma fonte gigantesca de metano. Então, nós temos fontes importantes, por exemplo, na Ásia, que eles usam carvão, né, muita termoelétrica. Ali tem uma fonte importante de metano, tem as permafrost, mas, por exemplo, se desconfiava muito que a Amazônia estava contribuindo bastante com esse aumento das emissões de metano, e não está. O mesmo estudo que a gente faz com o CO2, nós fazemos com metano. E a gente, nos últimos 10 anos, não observou aumento de emissão na Amazônia. Então, assim, a culpa é antropogênica, a culpa é nossa. A gente tem que encarar e parar de botar a culpa na natureza ou querer interferir mais ainda na natureza para compensar e não falar em diminuir a emissão. Não tem sentido, né? Essas coisas de jogar aerossol na atmosfera ou, sabe, fertilizar o oceano. Gente, eu falo assim, meu Deus do céu. O mundo está desse jeito porque nós estamos interferindo demais na natureza. Achar que a solução é interferir mais ainda é um engano terrível. Além de reduzir a emissão, tem gente pensando também em jeitos de capturar o CO2 da atmosfera. A forma tradicional de captura envolve grandes ventiladores como esses aí. Os ventiladores jogam o ar para filtros de dióxido de carbono. Ali, o gás é tratado a altas temperaturas. Dependendo da fonte de energia, você acaba gerando mais CO2 do que absorvendo. Cientistas suíços conseguiram agora ajustar o processo para ter 97% de eficiência. Quer dizer, de cada 100 quilos de CO2 filtrados, só 3 voltam para a atmosfera. Cláudio, é uma iniciativa promissora? Podemos ter esperança aí? Cecília, sem querer me gabar, aqui na minha casa tem uma tecnologia
sensacional para capturar carbono da atmosfera, captura direta, limpa, e que traz vários co-benefícios, chama árvore. Você pode retirar carbono diretamente da atmosfera plantando árvores, e com vários co-benefícios de regulação de temperatura, regulação de chuva, dependendo da árvore, produção de comida, fibra, enfim. Então, recuperar florestas, regenerar florestas e criar sistemas agroflorestais é o jeito mais barato de fazer captura direta de carbono. O Brasil, o problema é que não dá para fazer em todos os lugares. O Brasil é um lugar onde dá para fazer, porque a gente tem muita área degradada, onde a gente pode plantar floresta, mas nem todos os países têm áreas como a nossa. Então, em alguma medida, você vai precisar dessas tecnologias malucas de captura direta de carbono da atmosfera. Mas, de novo, é isso que a Luciana falou, as pessoas estão com essa fixação imensa em desenvolver remendos tecnológicos, quando, para começo de conversa, a gente precisa parar de emitir. E só voltando um pouco nessa coisa do metano, tem um truque aí nessa história de reduzir a emissão de metano. Eu me lembro que durante o governo Bush, nos Estados Unidos, que era um semi-negacionista do clima, hoje em dia a gente olha para trás e pensa nele como um democrata, né, um progressista. Que saudade do Bush. Mas o Bush cortou todo o investimento americano e tirou os Estados Unidos do protocolo de Kyoto, cortou o investimento em energias renováveis. Então, ele efetivamente parou o combate à mudança climática nos Estados Unidos, exceto por uma coisa que ele promovia junto com o primeiro-ministro conservador do Canadá: reduzir emissões de metano, porque é uma coisa que você vai fazer em país pobre, e é uma coisa na qual você não precisa mexer no seu próprio sistema energético, em grande medida. Então, eu acho que, evidentemente, a gente precisa reduzir emissões de metano, porque são 20 anos de tempo, né, de permanência contra 150, eu acho, 120 do CO2. O potencial de aquecimento é muito maior e tem jeitos baratos de reduzir. Mas a gente não pode cair nessa armadilha de achar que essa solução bonitinha e baratinha e rápida que a gente arrumou aqui, de retirar esse potente gás de efeito estufa, né, de cortar emissões de metano da atmosfera, podem servir de desculpa para estender a vida útil das empresas de petróleo das termoelétricas a carvão. A Agência Nacional de Energia publicou, coisa de 2 meses atrás, um estudo mostrando o seguinte, um grande relatório mostrando que, se vocês estão falando sério sobre estabilizar o aquecimento global em 1,5 graus, que é a meta do Acordo de Paris, o mundo não pode autorizar nenhum novo poço de petróleo a partir de 2021. Ora, tirem suas conclusões. Quantas Coca-Colas o Salvador apostaria em que a gente não vai ter mais licença nova para combustível fóssil em 2021? Não, Cláudio, e você toca num ponto que eu acho absolutamente central e absolutamente frustrante, que é o seguinte: enquanto a gente fica aí olhando para esse truque de ilusionismo, que são as tecnologias que vão tirar carbono da atmosfera, a gente ignora que já tem tecnologias maduras para corrigir e consertar nossa matriz energética. Então, quer dizer, a tecnologia que a gente precisa já existe, ela já está aqui. O problema é que é muito difícil você convencer grandes estruturas de poder que estão baseadas nessas tecnologias antigas e sujas de produção de energia, de que elas precisam dar lugar às novas. Então, quer dizer, a tecnologia está aí já. A gente poderia estar agindo de forma absolutamente efetiva contra a mudança climática. O problema é se mover o dinossauro, com o perdão da expressão, dos combustíveis fósseis. Né? Que a gente não consegue deslocar esse pessoal e falar: olha, não, peraí, vamos investir em solar, vamos investir em eólica. Ah, você precisa de mais e não tem eólica e solar suficiente. Pô, sei lá, pensa numa nuclear. Eu sei que é controverso,
mas é uma solução que pode ser adotada em circunstâncias assim. Agora, não, a gente fecha os olhos para isso e fica inventando a maquininha que vai tirar CO2, que, como o Cláudio falou, vai fazer um serviço que a árvore faz mais simples, mais barato e de forma mais efetiva. É um ilusionismo, é um truque de ilusionismo para a gente não focar no que realmente é importante para corrigir essa questão. Quer participar do Segunda Chamada ou do Quarta Chamada por vídeo, enviando perguntas aos convidados? É possível realmente no Brasil fazer um governo técnico? Qual o seu projeto para essas duas maiores agências de financiamento de pesquisa científica do país? Faça como a Vivian e o Marcelo. Torne-se membro parceiro e envie o seu vídeo. Vem pro time!